Sejam todos muito bem-vindos ao podcast no IN 2024, o maior congresso de implantodontia da América Latina. E hoje eu vou ter a alegria de receber três grandes amigos, três feras nas suas áreas de atuação, para fazer um bate-papo leve sobre carreira, sobre sucesso, sobre dicas, para que a gente possa, enfim, construir uma boa ideia da implantodontia atual e do que vem pela frente. Meu nome é Fábio Bezerra, cirurgião dentista, CEO da New Dental Care, e é com muito orgulho que eu queria dar as boas-vindas para os nossos três participantes. Vou começar aqui à minha direita, um grande amigo, Heitor Cossenza, uma pessoa extremamente respeitada no mundo, né, tanto da educação, da formação de grandes profissionais, no mundo também científico. Heitor, obrigado por ter aceito o convite. Fabinho, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Bom, não menos importante, mas um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais, demais e por muito tempo. Considero, sem dúvida nenhuma, um dos cirurgiões mais respeitados e mais habilidosos do mundo. Professor Sérgio Maia, um grande amigo, obrigado por ter aceito o convite de estar com a gente. Valeu, Fabinho. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre um prazer estar com você. Bom, que massa. E também aqui comigo, do meu lado esquerdo, professor Armando. Armando, obrigado por estar com a gente, por aceitar o convite para estar de novo no IN, palestrando, trazendo temas novos e dividindo essa tarde comigo, com o Heitor e com o Sérgio. Ô, Fabinho, muito obrigado. Vai ser um prazer passar esse tempo aqui com você e com esses meus dois amigos aí de muito tempo. Bom, vamos lá. Hoje é direto ao ponto. É um bate-papo entre amigos. Eu prometi para eles que seria bem direto. Em alguns momentos a gente vai ser um pouco provocativo, que eu acho que todos vocês são formadores de opinião. A gente provavelmente vai ter pessoas assistindo com muitos anos de carreira, pessoas que estão começando a carreira. Heitor, eu queria começar com você. Certo. Cara, se você tivesse que começar a sua carreira hoje, do zero, você não é o Heitor, você não tem toda a grana que você tem hoje, dentista, né? nem filho de dentista, mas você precisa começar a construir uma carreira no mercado mais competitivo do mundo, que é o mercado brasileiro. Como é que a gente começa, Heitor? Você sabe que eu pensei bastante sobre isso no ano passado, né? Eu criei um plano de carreira para um aluno desde o começo. O que eu acho que ele tem que saber logo de primeira? Eu acho que ele tem que saber fazer resina composta bem. Eu acho que a primeira coisa que um recém-formado precisa aprender é uma boa escultura, uma boa adesão, uma boa polimerização de resina composta. Por quê? É o que ele vai conseguir vender, né? Eu comecei tentando ser implantodontista, mas eu não fui implantodontista logo no começo. Eu realmente passei mais de ano fazendo praticamente só resina e uma ou outra coroa, porque os meus pacientes não tinham confiança para investir numa cirurgia. Então, até dentro do plano de carreira que eu montei para os meus alunos do Dental Guru, tem uma coleção toda lá de resina que fala, você que é recém-formado, comece pela resina composta, que ela vai ser o começo de tudo. Você vai conseguir fazer boas resinas, se sustentar, conseguir investir em cursos, e aí começa a carreira, né? Aquele ciclo, né? Primeiro investe, depois tem resultado, depois investe mais, depois tem resultado. Então, eu pensei bastante nisso o ano passado. Bacana, eu quero ir para essa linha. Armando, você que é professor universitário, faculdade pública, ao mesmo tempo dá curso de formação, dentro do que o Heitor começa a construir uma carreira, o Heitor citou algumas coisas importantes, educação, investimento em curso, fazer o básico bem feito. Como é que você vê o momento que a gente está vivendo, onde tudo é muito instantâneo, onde você abre a rede social e você vai ser da noite para o dia o melhor, você vai sair do zero ao primeiro milhão em 3 meses. Como é que você vê a necessidade de um marketing agressivo, a necessidade de um marketing que possa atingir mais pessoas, mas dentro de um conceito de construção de carreira? Bom, eu acredito, eu concordo bem com o Heitor, eu acho que o que eu vejo hoje dentro da clínica, dentro dos meus alunos, se eles começarem por esse caminho, eles vão ter um caminho um pouco mais fácil. Mas eu vejo que o marketing hoje ele é fundamental e indispensável na vida de qualquer dentista recém-formado ou não. Mas
ao meu ver, o aluno tem que entender que ele precisa, antes de ter o marketing, fazer as coisas bem feitas, como o Heitor falou. Então, eu vejo que hoje o aluno, uma boa parte não pensa tanto nisso, em fazer bem feito. Uma boa parte pensa em ter o videozinho mais curtido ou algo parecido, mesmo às vezes não tendo a capacidade técnica ainda suficiente para fazer um trabalho bem feito, que considere-se bem feito. Isso eu vejo dentro dos meus alunos mesmo que se formam, alguns eles até partem por esse caminho, mas é difícil você ver uma pessoa que está hoje formada, que está se formando, que está procurando isso, primeiro fazer bem feito. Não, ela quer primeiro talvez ser famosa para depois até fazer bem feito. Essa é a minha visão ultimamente. Cara, sensacional. Eu queria continuar, Sérgio, dentro dessa linha de raciocínio. Cara, você foi, se formou. Deixa eu só fazer um parênteses, Sérgio, que eu acho que é muito importante. Você trabalha muito com reconstrução, com criar uma fundação bem feita. Caso contrário, tudo que vem depois acaba desabando, né? Usando aí um trocadilho. Você está começando a sua carreira e tem 50 mil reais para investir. Essa é toda a sua grana. Cara, é isso. Comecei, me formei, ganhei de presente. Cara, eu tenho 50 mil para investir, para começar a minha carreira. Claro que não vai ser suficiente, você vai ter que buscar, mas como você começaria a investir 50 mil reais? Com certeza, em uma formação muito boa. Tirando por mim mesmo, como eu saí de Natal, eu sempre buscar exemplos, né, pessoas que impulsionassem a minha carreira. Eu queria ser como pessoas que estão ali fora, às vezes, dos muros da minha faculdade. Isso é um fator que faz uma total diferença, né? Até como forma de se espelhar, não somente por exemplos como nós temos hoje, midiáticos, mas o que está por trás de tanta mídia, né? Como é aquela pessoa, como é aquele ser humano, como que ele chegou até ali. E, sem dúvida nenhuma, em formação. Eu acho que formação não só do técnico profissional, mas do caráter do ser humano, hoje tem sido um pouco negligenciado, né? Como o Armando, o Heitor comentaram, não se pode deixar levar muito no impulso das coisas, como você bem falou, e ganhar milhões em 3 meses, em pouco tempo. As coisas não funcionam assim na vida real, né? Então, calcular muito bem cada passo, buscar cursos de formação bem estabelecidos, que já estão no mercado há um tempo, feito por professores de caráter, com professores que têm responsabilidade sobre aquilo que entregam. Então, eu começaria por aí. Acho que seria um excelente início. Sensacional, eu concordo plenamente, que eu acho que o melhor investimento é a educação. Seguindo nessa linha de raciocínio, Heitor, você trouxe para a odontologia, apesar de ser jovem, ou relativamente jovem, eu acho que antes até desse grande boom de redes sociais, você sempre se preocupou com plataformas de educação, você levar essa escalabilidade da educação a patamares mais longe, porque assim, muitas vezes você faz um curso, eu passo 2 anos treinando 12 alunos. Sim. E, no entanto, a gente precisa ter um alcance. Existe, continuando dentro da formação ainda, a gente consegue equilibrar bem a educação online com a educação presencial? Total. A gente vive isso hoje no Dental Guru, né? Dental Guru, hoje ele tem projeções presenciais com o nosso material didático, mas com coordenadores de atividades presenciais de hands-on que são treinados por nós. Então, a internet leva informação quase de graça. Hospedar um curso é quase de graça. O mais caro de um curso online é vender, porque gravar e hospedar é quase de graça. E depois que você tem muitos assinantes, vai ficando cada vez mais barato. Aí eu queria realmente que os caras que aprenderam comigo bastante no online e fizeram a diferença na carreira deles, que agora eles pudessem ensinar outras pessoas com atividades práticas. Então eu criei 5 atividades de hands-on, que são cursos presenciais de um dia, meu material didático
e o cara promove um curso presencial com o meu material didático lá na cidade dele. Então, eu estou trazendo aí também de forma muito mais barata, por exemplo, um curso de imersão em protocolo de um dia. Não é o conteúdo completo, mas é o conteúdo que ensina a fazer uma barra bem feita, um planejamento reverso, ensina a instalar implantes com alguma atrofia. E aquele dentista que já aprendeu comigo, ele está lá junto com o aluno no presencial. Então, o presencial e o online se mesclando o tempo todo. Do mesmo jeito que as nossas turmas presenciais não tem mais, não existe mais eles estarem no presencial sem ter um suporte online, com aulas, com acesso ao Dental Guru. Então, o presencial se beneficia com a facilidade e o custo baixo do online, e o online agora se desenvolve trazendo atividades presenciais, entendeu? Então, eu vejo por esse caminho. Inclusive com especializações. Nós temos dentro do Dental Guru um projeto de especializações. Temos 16 turmas pelo Brasil hoje. Nenhuma delas eu estou lá, mas é a minha metodologia com as minhas aulas. Eles estão como convidados, gravaram. E os coordenadores, dentro da nossa filosofia de trabalho, com treinamento, com bastante controle, estão lá transmitindo conhecimento e permitindo que essas pessoas possam fazer curso até de forma mais barata. Não, eu concordo. E eu gosto dentro dessa linha, eu vou passar a bola para o Armando aqui comentar, porque eu acho assim, números recentes do CFO e oficiais, 418 mil dentistas, 640 faculdades de odontologia em operação, em atividade. Então vamos trabalhar com curso, né? Cara, você tem um volume, você precisa democratizar a educação. Porque assim, Armando está fora do grande centro, sem nenhum demérito a isso, mas assim, muitas vezes a pessoa se deslocar para vir aqui para o IN, por exemplo, é um deslocamento, é um investimento. Armando, eu queria ir por esse caminho, né, no sentido de uma educação de qualidade, continuar pensando, enfim, nesse racional, e queria puxar um detalhe da educação, que é o lado empreendedor. Porque nós temos uma profissão que ela é basicamente técnica. Então, a gente parte do pressuposto que o dentista tem como obrigação ser tecnicamente bom. Nem todos são. Para isso, a gente precisa de curso. Mas o que você pensa no currículo, na matriz curricular atual, pensando no que o Heitor falou, de democratização, de ferramentas online, de acrescentar novas disciplinas ou novos conteúdos para a educação do graduando ou do dentista recentemente? Não, perfeito. Eu acho que o que tem acontecido já em algumas universidades, eu já vi algumas universidades particulares, a introdução dessa parte de gestão, marketing, toda dentro da disciplina da graduação, de disciplinas da graduação. Na Universidade Federal, eu falo pela minha, nós não temos praticamente isso. Se tiver alguma coisa dentro de alguma disciplina de saúde pública, e a realidade, ao meu ver, é que as pessoas que estão ensinando não têm consultório, e estão ensinando administração de consultório. Eu conheço mais de um, e outros não na minha universidade, mas em outras universidades que, um exemplo, que trabalham com administração de consultório, mas trabalham numa clínica que ele já atende por porcentagem. Mas ele está dando aula de administração de consultório para formar graduandos, né? Então, eu vejo que, quando o Heitor estava falando, eu fiquei pensando também no início, né? O que precisa mais além da resina? Eu pensei em duas coisas também. Uma delas era a gestão. O aluno deveria aprender gestão assim que ele se formasse. E a outra coisa também que ajudaria muito também é um pouco de prótese. Próteses, coroas mesmo, metalocerâmica, coroa do modo geral, prótese fixa, prótese removível. Isso dá um giro muito grande no início do consultório. Então, mas voltando para o assunto da gestão, eu vejo que o nosso graduando hoje da Universidade Federal do Pará, ele tem pouquíssima noção do que é administrar, empreender no mundo da odontologia. Eles têm noção hoje em dia de rede social. Eles têm noção do que eles têm que fazer um pouco na rede social. Mas do resto, ninguém tem noção de nada. E isso é uma falha que já deveria estar... Isso já se fala, Fabinho, tu já deve ter ouvido falar sobre isso há muitos anos. Nós todos já ouvimos
falar que o dentista precisa aprender gestão, ele precisa aprender sobre empreendedorismo, e nada muda nesse ponto, né? A gente não vê uma mobilização dentro das instituições para aprender, para fazer com que o dentista se forme capaz de gerir e de cuidar de um empreendimento mesmo, que é o consultório dele, infelizmente. Não, e muito bem colocado, porque na verdade, assim, como dentista, praticamente todos os CPFs são CNPJs. Se a gente imaginar, todo mundo, o cara tem um consultório, Exatamente. ele realmente tem um CNPJ. Aí, Sérgio, queria passar isso dentro dessa linha de raciocínio para você também. O que você, tipo assim, fez que não deu certo? No sentido de, vou abrir um consultório, vou começar minha carreira, tenho que escolher caminhos a seguir. Todos nós, aqui eu tenho certeza que já erramos um bocado. Eu gravo 3 podcasts só das bobagens que eu já fiz na minha vida. Sim. Mas o que, assim, aquela pessoa que está começando deveria evitar? Que quer seja porque você fez e não deu certo, porque você acha que não dá certo, o que você sugeriria? Nossa, eu já fiz um monte de coisa, eu acho que não deu certo, né? Mas talvez eu tentar realizar dentro de um consultório privado, dentro de uma clínica privada de alta performance, como é a nossa lá em Natal, procedimentos que não eram tão familiares para mim, em que eu não desenvolvia tão bem. Talvez não, com certeza por uma necessidade, que eu era muito novo, enfim, estava retornando para Natal, né, depois de uma pós-graduação extensa, então, querendo ou não, a gente vai ali testando, tentando oferecer o melhor possível, mas nem sempre a gente consegue. E eu fui me encontrando mesmo, assim, dentro da implantodontia. Hoje eu só faço a parte cirúrgica lá na minha rotina clínica, e a partir do momento em que eu decidi manter uma carreira retilínea, uniforme, as coisas começaram a andar com mais objetividade, digamos assim, né? De uma forma mais pragmática, porque, querendo ou não, você termina sendo reconhecido por fazer determinadas coisas muito bem. Então, não vou falar que o conhecimento global ele seja subestimado de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Retornando ao tópico inicial, se eu pudesse voltar às cadeiras da universidade, não vou dizer que eu tenho vontade, tenho 44 anos, mas certamente eu me dedicaria mais às disciplinas pouco familiares para mim, para ter um conhecimento melhor, o máximo possível, extrair o máximo possível para, quando chegasse no momento de entregar o serviço a um mercado privado, eu ter mais assertividade. Bacana. Heitor, o Sérgio trouxe uma coisa que eu defendo muito, que é uma proposta única de valor, né? Unique Value Proposition, ou seja, eu sempre falo assim, cara, o que a sua empresa tem de diferente? O que você tem de diferente que a outra pessoa não tem? E eu sempre brinco e falo assim, cara, se fosse começar minha carreira hoje, eu ia buscar, ou o que o Sérgio falou, ou eu fazer uma coisa melhor do que a maioria das pessoas, ou fazer uma coisa que ninguém faz. Por exemplo, morando numa cidade louca como São Paulo há 13 anos, talvez eu abrisse uma clínica que funcionasse de meia-noite às 6. Porque ninguém quer trabalhar, e tem um monte de gente com insônia, só viajando aqui. E eu penso muito, Heitor, em juntar isso com propósito. Eu acho que um profissional bem-sucedido, como são vocês 3, a gente parte muito de um propósito. O que eu quero com a minha carreira? Se você não se conhece, não conhece o seu propósito e não conhece a sua proposta única de valor, eu acho que o caminho é um pouco mais longo. Heitor, quais foram os propósitos iniciais da sua carreira? Você vem de uma família de dentistas famosos. Sim, e quais são os seus propósitos futuros? O meu propósito sempre foi dar curso, né? Eu me senti muito bem. Então, eu acho que a gente tem que definir nosso propósito pelo sentimento mesmo. Porque você vai fazer tanto aquilo durante tanto tempo que, pô, se você não gostar, vai ser horrível, né? Então, você falou do meu pai. Meu pai tinha curso de especialização. E eu sempre gostei de palco. Desde a faculdade. A gente não tinha percebido, né, Sérgio? Desde a faculdade eu gostava de microfone. Seminário eu apresento. Eu. Aí, eu formei. E eu já gostava de montar as apresentações, já sabia fazer foto, não sabia fazer nada, mas meu pai falou, você vai dar uma aula de componentes protéticos, eu vou te fornecer os casos clínicos,
Você vai estudar, vou te mostrar e você vai dar aula. Eu dei aula no primeiro ano. E assim, eu dei aula de 4 horas, não era mais um seminário, né? Decorei o catálogo, na época foi o Neodente Conexão, os 2 catálogos que mais eu peguei fotos, assim, foi em 2006. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, me senti bem pra caramba aqui. Aí foi de sentimento puro mesmo. E hoje, até hoje, né? Já se passaram muitos anos, continua sendo assim. Tô dentro do propósito de dar cursos, né? Porque realmente eu amo isso aqui. Eu amo. Cara, eu tava mais ansioso para vir no IN do que para ir em qualquer viagem de férias que eu fiz nesse ano. Legal. Porque é uma diversão a gente conversar tanto com o mercado, né? Encontrar tanta gente, as pessoas trazerem coisas para nós, trazerem reconhecimento, devolutiva. E continua dentro desse propósito de poder ser mais eficiente ainda no ensino. Igual que a gente falou, estou investindo hoje em filmadoras novas para filmar melhor ainda os meus casos. Ano passado, eu mudei completamente minha configuração de fotografia para poder documentar melhor ainda os meus casos, e é isso. E para frente, o que eu estou fazendo? Estou me preparando cada vez mais para o meu propósito, que é ensinar de forma muito eficiente. Então, estamos aí, né? 18 anos fazendo a mesma coisa. Lógico que eu tentei de tudo, né? Fiz... Meu Deus, eu fui para televisão, mas assim, continuei dentro do que eu mais gostava, que era produzir meu material didático com bons casos e dar aula. E estou fazendo isso até hoje. Perfeito. Massa. Não, eu lembro que eu conheci o Heitor, eu acho que nós conhecemos em 2009 na Suécia, com o Heitor dando uma palestra em inglês. Do outro lado, bom, 15 anos atrás, Heitor, você era um jovem. Sempre foi muito introvertido, né? Sempre, sempre. Como você fez para vencer a barreira da introversão? Não, para vencer a barreira do inglês, eu decorei a palestra. Tinha palavras lá que eu não sabia o significado, eu só sabia que era aquela palavra que eu tinha que falar. Mas é isso, e eu queria passar isso eu vejo muito amor envolvido em tudo que a gente faz. E normalmente em conversas técnicas, a gente deixa um pouquinho isso de lado, sabe, Armando? Eu tive a oportunidade de operar com o Sérgio Maia. Cara, ao lado do Sérgio, enquanto ele está operando, existe uma aura que o tempo ele anda numa outra velocidade quando o Sérgio está operando. Claramente, ele nasceu para fazer aquilo. Dali nasceu o propósito e a coisa vai andando. Sabe o que veio na minha cabeça? Realmente, ele opera devagar mesmo. É isso. É brincadeira, é brincadeira. No fim, ele opera muito rápido. Mas é devagar e eficiente. Não é aquele cara rápido que fica mexendo a mão, né? Cara, é isso. Onde todas as coisas, elas se encaixam. E eu sinto muito isso, sabe, Sérgio? Se você perguntar a hora que, para mim, mais funciona como terapia, é a hora que eu estou operando. Isso pode, às vezes o caso é difícil, às vezes o caso dá errado. Aí que é o tesão, né? Às vezes o paciente é chato, mas é aquele momento. Aí eu queria te perguntar isso, Armando. Esse amor pela profissão em diversas facetas, quer seja dando uma boa aula, montando uma boa aula, fazendo uma boa cirurgia, qual que é o seu propósito? Aquilo que te faz realmente pleno enquanto você está exercendo a profissão? Cara, eu posso te dizer que eu tenho uma paixão por um pouquinho de cada coisa, ao meu ver, sabe? Eu não conseguiria hoje ser só professor. Eu teria que ter um consultório, eu teria que atender os pacientes, documentar caso, não só fazer por fazer, mas fazer documentando o caso. Isso me traz um prazer enorme, que até a minha esposa um dia perguntou para mim se eu nunca pensei em fazer medicina na época, quando estava na faculdade. Ela falou assim, não sei, ela falou assim, mas eu acho que tu não ia gostar tanto do como tu gostas. Ela falou assim, mas tu acha que eu gosto muito do que eu faço? Aí eu falei assim, ela falou, com certeza, dá para ver na tua cara que tu realmente gosta muito do que tu faz. Então, ao meu ver, eu gosto de todas essas coisas. E eu até brinco, cara, que uma coisa que mais me surpreendeu, porque eu sou tido como um cara, entre aspas, esquentado com os meus alunos, principalmente da graduação, assim meio, digamos assim, pouco estressado, é que com os pacientes, por exemplo, eu tenho muita paciência.
E é impressionante isso, como eu tenho paciência com o paciente. Umas coisas que eu não, que se fosse um aluno algumas vezes eu não teria tanta, mas com o paciente eu tenho. Então, eu estou só justificando isso para mostrar que realmente eu gosto um pouco de cada coisa, graças a Deus, porque eu acho que ter que viver de uma coisa que você não gosta de fazer deve ser eu já convivi com pessoas que funcionários públicos que ficavam rezando para o dia para se aposentar e se aposentaram, perderam dinheiro porque se aposentaram, mas porque não gostavam disso. Não queriam ficar um dia a mais porque não gostava, mesmo ganhando, sei lá, 30%, 40% a mais. Desistiram porque não gostavam. E eu não vejo isso acontecer comigo, pelo menos. Não, eu quero falar uma coisa que eu acho muito importante, é isso. É uma carreira longa, é uma carreira de muitos anos, é uma carreira multifacetada, você vê que a gente está falando de várias possibilidades, né, da gente seguir dentro dessa caminhada aqui. Queria passar para você, Sérgio, direto, depois a gente volta para o Heitor. Cara, o que você olha para a odontologia de curto, médio prazo e te preocupa? Alguma coisa que você olha e fala assim, isso... Além da ROG... ROG preocupa. Não, vamos deixar esse assunto de lado. Mas quando você olha para frente, nem tudo que você está vendo, você está ouvindo, você o que te preocupa? Você fala, cara, nós estamos indo para um lugar meio complicado aí. Isso eu já... Assim, o meio que eu vivo fora do consultório é bem influenciado pela odontologia, né? Meu irmão é dentista, um grande dentista, minha esposa também, minha cunhada, minha sogra, enfim, todo mundo é dentista na família. E nós conversamos bastante sobre isso e quase que de uma forma unânime, Fabinho, assim, o imediatismo, sem sombra de dúvidas, talvez seja o grande inimigo da longevidade, né? A gente está brincando aqui sobre enxertos ósseos e tudo mais, talvez até justifique um pouco a minha forma de atuar, porque eu não tenho mais pressa para obter o resultado final, eu quero que aquilo seja o mais longevo possível. Okay. E hoje, graças a muita persistência aí, como eu comentei, praticamente 20 anos de implantodontia, eu estou podendo acompanhar os meus casos, assim, do início de carreira, e alguns envelheceram muito bem e outros nem tanto assim. Então, buscando uma explicação para isso, talvez a ânsia de resolver o caso e talvez se deixando contaminar um pouco pela ansiedade dos nossos pacientes, nós tentamos entregar resultados o mais rápido possível, sempre tentando que ele seja de uma performance, de uma entrega máxima em resultado, mas nem sempre longeva. E hoje, para nossa sorte, a ciência tem se voltado bastante para isso, né, no comportamento, trazendo mais para a parte da implantodontia, para o comportamento dos tecidos perimplantares, como que os implantes e as reabilitações implantes suportadas, elas se comportam com o passar do tempo, frente à sua escolha por determinada técnica ou filosofia reabilitadora. Então, sendo de uma forma bem resumida, bem objetiva, a gente não pode pensar no curto prazo, não pode pensar em vender de qualquer maneira, vender de qualquer forma. O marketing tem que ser muito bem feito, mas um marketing feito em cima de resultados, ele é muito mais sólido, né? Entrega uma base muito mais bem feita, ao meu ver, né? O marketing de aparência, de entrega rápida, em cima de valores não tão confiáveis, eu acho que ele é um pouco arriscado. Não, perfeito. Eu vou passar para o Armando, porque eu quero seguir nesse caminho aqui, Armando. O Sérgio falou de longevidade, vou puxar um pouquinho, falar um pouco do pós-tratamento. As doenças periimplantares, elas são recentes. Elas não existiam antes de existir implantes. Existiam doenças periodontais, mas não existiam. E elas foram criadas por nós. Na verdade, quando a gente fala de literatura recente, estamos falando de 44% de doença na América Latina, quer seja mucosite ou periimplantite, depois de 5 anos em função. E eu acredito que nós concordamos que a gente tem talvez a melhor odontologia do mundo, talvez uma das 3 melhores odontologias do mundo, quando a gente fala de tratamento. Quando a gente fala de pós-tratamento, a gente evoluiu muito pouco.
A gente está falando de uso de digluconato de clorexidina nos últimos 40 anos e por aí vai. Então, o que eu queria te perguntar, Armando? 2 pontos aqui. Um do ponto de vista técnico e científico e o outro do ponto de vista de empreendedor. Porque todos nós hoje estamos mais ou menos brigando pelo mesmo nicho. Tratamento, tratamento, tratamento. E o pós-tratamento é que vai gerar a longevidade que o Sérgio falou, associado ao que você acabou de citar, que muitas vezes você faz um protocolo, cobra um valor alto, qualquer que seja o valor, 20, 30, 40, 50 mil, ele é pontual. Porém, se aquele cliente ele continuar na sua base de clientes por muito tempo, você vai aumentar esse lifetime value, eu vou aumentar o ticket desse paciente e vou aumentar a minha base. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre longevidade do tratamento nesses 2 prismas, técnico científico e empreendedor. Bom, com relação ao técnico científico, eu vejo hoje que a importância tanto do tecido ósseo, volume de espessura de tecido ósseo ao redor dos implantes, principalmente, falando bem dos implantes, e o volume de tecido mole estão fazendo toda a diferença no que a gente tem visto de alguns trabalhos, principalmente o Lickevicius, que usa tem uma metodologia bem definida sobre como manter estabilidade de osso para implantar e tudo mais. Mas, ao meu ver, eu entendo que a importância da qualidade, tanto do tecido mole quanto do tecido ósseo, vai fazer com que a gente tente combater a periimplantite, que a gente não sabia que tinha isso mesmo que seja 20 anos atrás, né? Eu faço implante tem menos de 20 anos, vai fazer 18 anos agora que eu fiz o meu primeiro implante. Então, nessa época, a gente só queria colocar um implante numa posição boa, já queria ter resultados estéticos melhores, estava começando a falar sobre tecido mole, ainda de uma maneira muito... assim, tinham as técnicas, mas nada previsível, nada com resultados tão bons. O que funcionava era o básico, enfim. De lá para cá evoluiu muito isso, ao meu ver, com relação a gente saber quanto a gente tem que ter de espessura óssea, quanto tem que ter volume de tecido mole. Então, isso aí, principalmente, é o fundamental, ao meu ver, para a gente... E, além disso, posicionamento do implante, posicionamento 3D, do modo geral, distância, profundidade, o tipo de reabilitação, enfim. Bom, passando para o pós, como empreendedor, você falou perfeitamente. A melhor coisa, ao meu ver, é a gente trabalhar com os nossos pacientes. E isso lá na nossa clínica, a gente faz isso com uma certa frequência, de revisitar os nossos pacientes, alguns que não estão passando por algum programa de manutenção periimplantar, manutenção de saúde, né? Então, a gente faz isso e muitas vezes esses pacientes voltam para o programa ou eles voltam para fazer algum outro tratamento que estava esquecido, que estava tudo mais. Então, isso a gente faz com certa frequência lá na clínica, muito influenciado pelo Max, que você conhece muito bem. Ele tem essa visão muito bem definida na cabeça dele sobre nós sempre procurarmos, às vezes nem é tanto pacientes novos, é procurar nos nossos próprios pacientes. Ele sempre falou isso para mim, desde que eu trabalho com ele, que nós sempre acabamos achando coisas novas para fazer, a manutenção para fazer. E hoje, colocar um paciente num programa de manutenção faz que você tenha uma rotatividade financeira muito grande, né? Então você tem um dinheiro entrando ali com certa frequência, né? Que faz com que você mantenha os seus resultados bem, os pacientes ficam felizes e você tenha um retorno financeiro que muitas vezes já faz uma boa parte das despesas do mês, às vezes, né? Ou muito pelo contrário, né? Dá dinheiro realmente, né? Dá dinheiro realmente você fazer essa manutenção aí corriqueira. Não, muito legal. Eu acho que tem uns pontos aqui importantes, né? Que a gente, dentro do que o Armando estava falando, é assim, alguns dados também falam isso, né? Os custos do marketing estão aumentando cada vez mais, né? Quando você vai para Google Ads, você vai para impulsionamentos, já não é mais a mesma realidade. E existe um cálculo que custa entre 7 a 10 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que manter um cliente na sua base. O que vai. Então, muitas vezes é importante você olhar para dentro para que você possa ter essa visão de manutenção e de sucesso.
Eu vou fazer a mesma pergunta para os três, começando para o Heitor, e vocês podem divergir da operação, da explicação. Para o Sérgio eu dei 50 mil para começar a carreira, para o Heitor serão 5 milhões. Tá? Opa! 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões. E eu queria que vocês construíssem uma carreira em 3 anos. Tá, Heitor? Não constrói. Quero que você raciocine em cima disso. Ou seja, Não. você tem hoje começar uma carreira, já falamos de coisas a não fazer, já falamos de coisas a fazer, já falamos que pode dar aula, que pode operar de maneira muito refinada, que a gente pode ir para a universidade e tal. Qual que é o grande aprendizado, né? Errar. Ok. E não dá, errar leva tempo. Você erra, você refaz, você corrige, você melhora. Não é o dinheiro que faz isso, né? Com bastante dinheiro, talvez você pudesse comprar uma outra operação. Aí é rápido, né? Igual acontece nos negócios, né? Às vezes uma empresa compra outra. Mas começar mesmo do zero não é o dinheiro, né? Até eu aconselho, se alguém tiver uma herança dessa, nunca investir isso tão rápido, porque vai errar em escala. Não dá tempo de revisar, né? Então, eu acho que eu montaria hoje... Acho que com 5 milhões, eu primeiro partiria para intensamente estudar 2 ou 3 anos. Ao invés de pensar em montar um consultório que vai pagar meus estudos. Não. Estudar bastante, só que para você estudar bem estudado, é bom que você aplique. Então, tentar, às vezes, em um outro consultório, como contratado, sem pensar em dinheiro, aplicar o que eu estou aprendendo num curso, e aí, dali 3, 4 anos, começar o meu próprio. Acho que eu faria isso. Eu não sairia gastando tudo de uma vez. Uma marca não se constrói de uma vez, mesmo que se tenha muito dinheiro. Se gasta muito dinheiro e não se constrói a marca, porque muito da reputação de uma marca não tem a ver com quantas vezes ela apareceu para uma pessoa, mas sim quantas experiências essa pessoa teve com ela. E no consultório, você constrói uma marca como? Atendendo famílias. Todos nós, eu tenho certeza que todos nós atendemos famílias. Atende primeiro um, ele fica satisfeito, depois ele retorna com o irmão, a irmã, a filha, depois a mãe, fazemos o protocolo, depois vem... Sem dúvida. Como é que constrói isso aí rápido? Não tem como. É só pelas experiências mesmo. Que eu acho que o grande branding do dentista, não estou falando do dentista que tem clínica grande, mas do pequeno, é atender bem, né? Porque aí a comunidade que ele vai atendendo, ela vai confiando nele para sempre, né? Paciente com 45 anos de clínica eu tenho lá. Espetáculo. 45 anos que ele está sendo atendido dentro da minha clínica. Começou com meu pai, está comigo, e como eu não faço 100% das reabilitações, ele já foi atendido por 3 outros profissionais lá. Dentro da sua vida. Dentro da nossa filosofia, do nosso planejamento. Então, tá aí a fidelização. Você está falando de lifetime velho? Qual será que é o lifetime velho desse? Ele trouxe 2 esposas, 2 filhas, uma mãe, uma irmã, tudo isso em 40 e tantos anos. Espetáculo. Não, isso Sabe o que eu um... acrescentaria? Desculpa, Claro, Fabinho, eu acrescentaria que foi uma coisa que eu na hora que você estava falando sobre o que eu faria com o dinheiro, é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito quando eu tive oportunidade durante a pós-graduação, foi passar um tempo fora do país. Eu pensei nisso também. Isso eu faria também nesse tempo aí, fora do país, inclusive trabalhando, estudando odontologia, que seja fazendo uma residência, fazendo alguma coisa, eu faria isso com toda certeza hoje, se eu tivesse essa oportunidade desse dinheiro, que se tem um arrependimento que eu tenho na minha carreira até hoje, foi quando eu tive algumas oportunidades de passar um tempo fora do país, eu não fui, porque já achava que eu estava inserido no mercado de trabalho, que eu ia perder o meu espaço, e na verdade não perderia, né? Eu esconderia esse dinheiro de mim. Com certeza. Porque a minha melhor escola foram os perrengues que eu passei morando fora de Natal. Sem dúvida nenhuma. Se eu não tivesse saído de Natal, no momento exato, certamente eu não estaria aqui hoje. Qual que era o momento exato? Você estava se perdendo desse caminho? Então, assim, a falsa segurança de você ter um entorno familiar que lhe dá um suporte do caramba, imagina com 5 milhões na conta.
Eu não queria esses 5 milhões, não. Eu tô mentindo, né? Queria, mas não queria. Mas Pra construir a carreira. concordo com o Heitor. O dinheiro, ele não traz felicidade de forma nenhuma, mas também a falta de dinheiro não vale trazer. Mas ele pode lhe dar um pouco mais de tempo para você poder trabalhar a sua maturidade. A maturidade em errar e aprender, em conviver com pessoas. Eu digo isso muito. A pessoa que não gosta de conviver com outra não pode fazer odontologia. Você tem que gostar do ser humano, você tem que gostar de atender pessoas. Eu adoro lidar com os meus pacientes, eu adoro passar meu WhatsApp, conversar com eles. Eu adoro, eu falo, eu tenho os melhores pacientes do mundo, porque todos são, assim, amicíssimos meus, de falar. Eu estou aqui no congresso, eu recebo o WhatsApp, eu não acho isso chato, eu adoro, né? Poder cuidar deles. É uma enorme responsabilidade nossa, assim, entregar, receber tanto deles, um nível de confiança que excede qualquer coisa que é plausível. Imagina você entregar sua boca para uma outra pessoa cortar, furar o seu osso, colocar um parafuso, é uma coisa assim, é inacreditável. Isso é um nível de... E se você não tiver maturidade para isso, você pode se perder no meio do caminho. Então, investir em cursos não só técnicos, mas cursos de administração, de gerenciamento, de empreendedorismo, falta muito isso. A gente vive um amadorismo total, eu mesmo fui amador durante muito tempo, aprendi errando, aprendi com exemplos. Para minha sorte, tive e tenho grandes exemplos, como aqui Armando, você, o Heitor. Não estou rasgando seda para ninguém, vocês sabem disso. E eu faço questão de ter esse convívio diário com vocês para ter eternamente esse aprendizado constante. Porque se nós acharmos que nós já aprendemos demais e tudo, acabou. Não tem mais... Sim. Né? Qual que é o sentido, né, da gente estar aqui hoje? Então é isso. Talvez o dinheiro lhe dê tempo, um pouco mais de tempo. Não, eu acho. Eu fiquei pensando aqui, é engraçado, não tem nada Vamos lá, mais sério. vamos lá. Lá vem. Mas eu imagino 5 milhões na conta de uma pessoa, desses jovens tiktokers hoje, ele compraria um Porsche, ele exploraria a ostentação desse Porsche por 1 ano, aí ele ia montar uma autoridade na rede social e começar a vender curso. Boa, é isso aí. Mas isso aí. isso acontece. Acontece. Totalmente. Verdade, é isso. Que é uma inversão da ordem natural, né, das Totalmente. coisas. O pior é que a ostentação gera autoridade na rede social. A boa parte das pessoas que têm autoridade na rede social é por ostentação. Isso aí mostra os valores das pessoas que também estão seguindo essas pessoas, né? Não estão vendo pelo técnico, estão vendo lá... tentando viver a vida que o outro está vivendo, mas a vida que o outro está vivendo, será que é real, né? Ensinar a escalar o Everest é fácil, difícil é escalar o Everest. Exato. Não, e a gente está indo para a reta final. Armandão, chegou. Para a reta final desse nosso bate-papo. Então... Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Essa cerveja não abre sem abridor. Então eu vou abrir no dente. Não. Vamos lá. Que é isso, filho. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Ao vivo. Opa, é o shampoo. Vai. Agora a minha eu vou ter que abrir no dente. No dente. Não, pega mais uma, você toma 2. Opa. Essa já abriu. Essa já foi. Ótimo. Peraí, vou usar o microfone. Então vai dar que a gente dá um jeito aqui. Aqui, ó. Aí, pronto. Que eu queria arrematar com esse brinde, na verdade, a vocês, a carreira de vocês, a tudo que vocês representam para a odontologia. Agradecer a comissão organizadora do IN 2024. Eu que agradeço. Haroldo Vieira, Haroldinho, toda a família VM Comunicação por fazer um evento belíssimo. 6.000 pessoas reunidas em São Paulo. No AMB. Sensacional. Fantástico. E a gente poder fazer parte disso. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito bacana. E eu queria passar a palavra final para vocês, para que vocês arrematassem da maneira que vocês achassem melhor, com uma dica, com um conselho, com um bate-papo. E eu quero, antes disso, fazer a minha consideração final. Primeiro, eu estou muito feliz que todas as vezes que vocês foram questionados, em nenhum momento vocês falaram em comprar scanner, impressora, isso e aquilo, que são fundamentais para a nossa profissão, mas nós fomos unânimes em falar de educação. Total. Esse é um tom
Muito importante. E o tema nosso é construção de carreira de sucesso. Então, nós não estamos começando pelo fim, temos que começar pelo começo, com a resina, com a aula de empreendedorismo, com a gestão, com bons exemplos. Esse é um ponto que me chamou a atenção. Segundo ponto que me chamou a atenção foi falar que com 50 mil ou com 5 milhões, a gente não muda muito a estratégia. A estratégia demanda tempo, consistência, resiliência, seriedade, verdade naquilo que a gente faz. Chama atenção para o retorno do dentista de verdade. Eu gosto de falar que você atende família, você atende família, você atende família por anos a fio, porque assim você constrói uma carreira de sucesso. Porque se você não atende família, você não tem consistência. Usando o exemplo, né, que o Heitor estava falando, por exemplo, um cliente Starbucks, talvez vocês tenham esse dado, talvez não. Mas o Starbucks, ele não quer que você gaste $20 num café. Ele quer que você gaste 4, mas que você volte 100 dias no ano por 10 anos. A média do lifetime value de um cliente do Starbucks é de $25 mil. É o que o cara gasta na vida. Por quê? Porque é um café legal, que faz parte... Fidelizadíssimo. Então, fidelização, consistência, educação, viagem internacional, pessoas corretas. Então, eu termino minha participação passando a palavra para vocês para as considerações finais dentro desse tema de construção de carreira de sucesso. Vai lá. Desce lenha. Eu tô no... Tudo que você falava, eu vou contradizer. Eu imaginava. E ele não vai ter tréplica e a cadeira tá parafusada. Fica tranquilo. Olha, parece até que nós, assim, nos falamos muito pouco, né? Assim, o contato é mínimo, mas a gente se fala quase que diariamente aqui. São grandes amigos, duas figuraças. E eu venho ao Win desde a primeira edição. E, assim, ver o que ele se tornou, né? Crescendo de uma forma sustentável e responsável, e a gente vê a feira, a grade, é muito, muito bacana poder fazer um pouco parte disso. Essa sensação de pertencimento, ela é muito, muito bacana. Para os colegas que estão começando, e eu tenho sempre uma responsabilidade muito grande de deixar qualquer tipo de mensagem, seja em mídia ou seja de forma pessoal para um colega ou um amigo, eu tenho que pensar 1 ou 2 vezes, porque às vezes, a partir dali pode ser tomada uma decisão. Você já pensou nisso, que o que a gente fala às vezes no Instagram ou na internet pode mudar uma vida eternamente. Isso, poxa, para o bem ou para o mal, exatamente. Então a gente tem uma grande responsabilidade. Uma coisa que funcionou para mim, e eu sempre digo isso, às vezes, quando me pedem alguma ajuda, eu digo, olha, eu faria dessa forma. Persistir. Se você acredita naquilo, persista. Não queira ser igual a ninguém, tenha seus exemplos, mas tenha personalidade. Né? Encare aquilo como uma meta de vida e persista. Não é fácil vencer. Eu estar aqui hoje, sinceramente, poxa, é um motivo de orgulho enorme. Vocês nem sabem o quanto estar num podcast como esse, junto de pessoas como vocês. Graças a uma persistência enorme que eu tive. Muito impulsionado por pessoas do meu convívio, e especialmente pela minha família. A base familiar, eu conheço a família do Heitor, sei do Armando, a sua... É fundamental. Às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Das pessoas que estão lá em casa, das nossas esposas, das mães, dos pais que estão segurando lá as coisas para a gente estar aqui hoje. Então, uma boa base familiar, persistência, resiliência, uma palavra fortíssima e muito importante, seria isso. E uma coisa unânime para nós 4, uma boa formação. Uma formação bem feita, né? Com certeza. Sensacional. Heitor? Saúde, né? Saúde. Sempre. Que em todos os nossos pontos façamos a promoção da saúde. A saúde bucal, a saúde mental, espiritual, né? Então, para quem nos ouviu aí, obrigado pela audiência e acho que as mensagens foram muito boas aqui. Conhecimento sempre é a única coisa que transforma. Não é dinheiro, não é ostentação, não é nada. E
acho que nós 4 todos fizemos nossas carreiras aí buscando sempre investir no conhecimento, e aqui estamos falando sobre isso mais uma vez, né? Perfeito, perfeito. Armando. Bom, eu acho que o conselho que eu daria é para a pessoa investir em você mesmo, invista no seu tempo, o seu tempo em você, com educação, como a gente conversou, mas principalmente é buscar o conhecimento, e não só de uma maneira. Buscar o conhecimento, a internet está aí para ajudar a gente para isso, os cursos estão aí para ajudar a gente para isso, mas faça a sua parte também. Faça uma coisa que não está muito na moda, que é ler. Então, leia. Boa. Que talvez não esteja muito na moda, mas ler ajuda a pessoa a crescer de várias maneiras, não só o assunto do texto, mas ajuda ela a crescer de várias maneiras, abre a cabeça para tudo. Então, invista o seu tempo em você e busque o conhecimento de maneiras diferentes, mas sempre prezando pelo seu crescimento profissional. É isso. Cara, sensacional. Bom, da minha parte, tenho que agradecer. Enquanto o Sérgio estava falando, lembrei de uma frase, Sérgio, que eu gosto muito, que serviu muito na minha carreira também. Se você está cansado, descanse, não desista. Porque tem uma diferença nisso. Muitas vezes a gente tenta um caminho. Cara, às vezes você está cansado, o cara para, reflita, conversa com uma pessoa, mas muitas vezes a gente desiste quando a gente está tão perto de conseguir, porque nada é fácil, como você falou. E o Heitor tocou num ponto que eu também gosto de chamar muita atenção. Nós trabalhamos com saúde e com pessoas. Então, se a gente mantiver esse foco, sempre investir em fazer o melhor, sempre vai funcionar muito bem. Obrigado de coração, acho que foi um bate-papo super alegre, descontraído entre amigos. Para você que nos assistiu, obrigado pela sua companhia. Agradecimento especial a New Dental Care, que em parceria com o IN 2024 trouxe esse podcast com as feras da nossa nova odontologia. Até a próxima.